Do que você tem fome? Canal Tempo de Arrependimento e Santidade ao vivo pela plataforma do YouTube. Que Deus abençoe a todos vocês que vão ver essa mensagem em nome de Jesus. Amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, nós estamos vivendo um tempo que verdadeiramente a humanidade, não só a humanidade, mas coloco a mim mesmo próprio, estamos vivendo um período que verdadeiramente estamos com fome. Estamos com fome do quê? Estamos com fome de ouvir a palavra de Deus. Estamos com fome de ouvir, sentir e viver o verdadeiro evangelho. A Bíblia nos relata na palavra de Deus que chegaria um tempo que as pessoas não sentiriam sede, nem de pão e nem de água, mas de ouvir, aleluia, santas palavras do Senhor, e andariam errante, navio em navio, nação em nação, buscando a palavra do Senhor, e não a achariam. E é isso do que a humanidade tem sentido fome, tem sentido sede, e também, por que não falar eu também, de ser transformado pelo poder de Deus. Porque a Bíblia nos promete isso, né? João Batista, quando ele estava no deserto da Judéia, estava preparando o caminho para o Messias vir, ele próprio disse, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem um depois de mim que é muito mais poderoso do que eu, não tenho nem condições de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então a humanidade, ela, não só a humanidade, a maioria das igrejas em geral, eu também, estamos com sede de Deus, sede do Espírito Santo. Mas isso não é uma coisa que podemos ter pelas nossas próprias capacidades ou pelos nossos próprios méritos. Não. Isso tem que ser concedido pelo próprio Jesus. E eu convido a todos vocês que estão ouvindo esse áudio a buscarem a Deus, a serem, meus irmãos, verdadeiramente serem transformados pelo Espírito Santo. Ter um impacto verdadeiramente na vida de vocês, na nossa vida. Eu entendo que as pessoas se entregam para as drogas, para a glutonaria, para a prostituição, para as religiões e etc, de pecados e tantas coisas que desagradam a Deus, porque eles estão desesperadamente com fome. É como um homem que está no deserto e ele tem sede de água, mas só dão para ele vinagre. E como não tem nada para beber, ele tenta satisfazer aquela sede dele, bebendo aquele vinagre, ou bebendo aquele refrigerante ou suco, mas não é água. Ele está necessitado desesperadamente, querendo consumir água. E ele não a encontra. Ou é como uma pessoa que tem um distúrbio alimentar, que ela come desesperadamente e nunca está satisfeita. Então eu acredito que é da mesma forma que a humanidade está. Ela está desesperadamente querendo procurar por Deus, e ela tenta matar essa fome com outras coisas, e por isso que muitas das vezes não tem o efeito desejado, né? É como se fosse um remédio muito forte que tivesse efeitos colaterais devastadores. Então é por isso que o homem passa o dia inteiro usando droga, a mulher se prostituindo, um homem numa porta de bar tomando cachaça. Ele está desesperadamente procurando algo para matar a sua sede interior, mas não encontra. Se nós formos olhar para a nossa nação, o Brasil, que tem
milhares talvez de denominações evangélicas, várias igrejas, mas dentro do próprio povo que diz ser o povo de Deus, a gente vê uma sede muito grande de ouvir a palavra, de ouvir a verdade, ser impactado com o poder de Deus, de verdadeiramente ter uma mudança nas suas vidas. Jesus falou assim em João capítulo 8, versículo 32, se você conhecer a verdade, ela vai te libertar. E nós precisamos ser impactados com esse poder de Deus. Quando a gente olha o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 4, aleluia, diz assim a palavra de Deus: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que ele falasse. As pessoas confundem, meus irmãos, ser impactado pelo poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo habitando dentro da vida do homem é como se houvesse uma unificação, corpo, alma e espírito, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e todos entrassem em uma só conexão. Aleluia! O próprio Deus vai habitar dentro de você. E é isso que eu, você e toda a humanidade deve buscar, porque quando o próprio Deus habitar dentro de nós, todo o resto vai se tornar insignificante. Trabalho, família, amigos, projetos, sonhos, coisas do cotidiano serão tão pequenas a respeito daquilo que vai habitar dentro de você. É um poder, meus irmãos, esmagador que satisfaz plenamente o coração do homem. E é isso que eu estou buscando. É isso que eu quero para mim. Porque quando o Espírito Santo de Deus, uma parte do próprio Deus habitar dentro de você, a sua mudança ela é tremenda. Você vai olhar com os olhos de Deus, você vai pensar com a mente de Deus, você vai se vestir, não vou dizer vestes reais, mas vestir em santidade, uma roupa que agrada a Deus. A sua boca vai falar coisas que exaltam o nome do Criador. Não vai sair palavras torpes. Não vou dizer que você vai parar de pecar, não é isso. Mas a sua conexão com Deus vai ser muito grande. Vai ser algo extraordinário. Amados ouvintes, um homem conectado com Deus, ele pode mudar uma nação, o destino de uma nação. Lá da Súbia de Comanácia. Olha a história de Moisés. Quando você pega a história de Moisés, você vê que Moisés ele tinha uma vida, era um filho adotivo da filha de Faraó na época. Moisés ele comete um crime no Egito, ele mata um egípcio, por isso ele tem que fugir. Ele foge para uma cidade chamada Midian. E quando ele está em Midian, ele conhece a sua esposa Zípora ali, tem 2 filhos, né? Mas ali quando ele encontra com o próprio Deus, a vida de Moisés muda radicalmente. Moisés se torna profeta, líder, juiz de um povo. E o próprio Deus começa a falar através da vida de Moisés. Você vê que a vida de Moisés foi usada para libertar uma nação inteira de um cativeiro. E Deus pode fazer isso conosco. Deus pode usar a minha vida. Deus pode usar a sua vida para libertar as pessoas que estão cativas da nossa nação. Você pode ser um instrumento de Deus a ponto de abalar o inferno de tal forma de 90% a 80% da nação brasileira se converter ao verdadeiro evangelho de Cristo. Você pode ser essa potência. Eu posso ser essa potência. Porque o próprio Deus habitando dentro de nós, não há quem impeça os planos do Senhor.
Faraó representava o diabo naquela época. E ele queria deixar o povo de Israel preso das mãos de Faraó. Mas quando o próprio Deus habitava dentro de Moisés, quantas maravilhas não foram vistas pelo povo de Israel e pelos egípcios. O rio Nilo se tornando sangue, os sapos invadindo o Egito, as moscas, o fogo caindo do céu, louvado seja Deus, o mar vermelho se abrindo, o maná caindo do céu, e tantas outras maravilhas que aconteceu tanto no Egito quanto no deserto. Porque o próprio Deus andava com Moisés, lá da Subdecomanassi. Teve um ponto da conexão de Moisés estar tão grande com Deus. Moisés foi para o monte pegar as tábuas da lei. Quando ele desceu do monte, diz a Bíblia que ele estava 40 dias com Deus. A Bíblia diz que o seu rosto resplandecia. E nós podemos ter essa conexão com Deus quando o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E como ter essa conexão com o Espírito? Como chegar nessa plenitude com Deus? Aqui, aleluia, Jesus ele deu uma ordem aos seus discípulos. Fiquem em Jerusalém, que até serem revestidos de poder. Jerusalém simplifica o seu quarto. Jerusalém simplifica a sua vida de oração, sua vida de jejum, de consagração e perseverança. Porque no versículo 14 diz assim, Atos capítulo 1, versículo 14 diz assim, todos perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Então, todos perseveravam em oração. Eles tinham uma característica, aleluia, louvado seja Deus, que eu acho que é dada para todo aquele que quer comunhão com Deus. Perseverar. A Bíblia diz, aleluia, o versículo da Bíblia diz que batei, batei, e abrir-se-vos a pedir, pedir, vos será dado. Então, aleluia, meus irmãos, é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo habita dentro do coração do homem, ele faz coisas extraordinárias. É por isso que nós tivemos homens notáveis, até depois da igreja primitiva, como Tyndale, como Martim Lutero, como John Wesley e outros nomes. Pessoas a qual nós nem sabemos as suas vidas, os seus testemunhos. Eu vi um testemunho hoje que me impactou bastante. A história dos marianos. 2 jovens cheios do Espírito Santo. Olha como uma pessoa cheia do Espírito Santo pensa. Cheio de fome de Deus, cheio do Espírito Santo. Eles queriam pregar numa comunidade onde havia 300 escravos negros na África. E eles não tinham dinheiro para passagem, e também o dono lá daquele lugar onde coordenava os escravos não queria deixar eles ir para lá, né? E não iriam pagar também para eles ir para lá. E pelo que eu entendi da história, eles iriam custear a sua passagem trabalhando como escravos pelo resto da vida, apenas para pregar o evangelho naquele lugar. Então você viu, meus irmãos, que as suas vidas se reduziu a nada. Seus propósitos, seus sonhos, seus projetos não eram mais eles que viviam, mas era Cristo que vivia neles. Aleluia, glórias a Deus. A conexão estava tão grande que aqueles homens deixaram famílias, amigos, projetos, sonhos humanos. Por amor daquelas 300 almas, eles foram enviados para mudar a história daquele local, daquele lugar. Porque provavelmente aquelas almas nunca haviam
ouvido falar do amor de Cristo. Então, meus amados, meus queridos ouvintes, amados irmãos do canal Tempo de Arrependimento e Santidade, eu convido a você a ter fome de Deus, a buscar Deus. Eu estou com uma fome lá da Súbia como nasce. É algo esmagador. Está nascendo no meu coração uma fome de Deus muito grande. E eu sei que Ele andou comigo um tempo. Aleluia. E como aconteceu na vida dos apóstolos, Jesus ele se afastou de mim. E não só de mim, mas como de muitos irmãos, para colocar essa sede no coração deles. Para eles não se conformarem, para eles buscarem o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, descer sobre a sua vida, descer sobre a minha vida. Aleluia, glórias a Deus. Aí seremos homens verdadeiramente totalmente diferentes. Totalmente tomados pelo poder de Deus, tomados pela glória de Deus. Lá da Súbia como nasce, Deus vai poder nos usar na sua plenitude, naquele propósito que o Senhor colocou desde a eternidade. Aleluia, para colocar em nossos corações, para colocá-los em ação, para fazermos as obras, aleluia, que fomos destinados a fazer desde o princípio do mundo, desde a fundação do mundo, desde a eternidade. Aleluia, glórias a Deus. Busca o Espírito Santo, irmãos, lá da Subdecai. Busca o Espírito Santo. Aleluia, Ele é o único que pode mudar a nossa vida. Mas, irmão Tiago, eu também tenho essa fome, mas o que eu devo fazer? Como eu devo agir? Como eu busco o Espírito Santo? Aleluia. Não tem segredo, irmãos. Isso é uma guerra particular, travada por cada um de nós. A receita é a mesma, nunca mudou. A receita para se obter o poder de Deus e o Espírito Santo é a oração, jejum, leitura da Bíblia e graça. Graça é o favor não merecido. Jesus já fez tudo por nós na cruz. Agora, meus irmãos, o resto é a misericórdia de Deus. É a gente falar o que o Senhor nos ensinou. Ir para o nosso quarto, fechar a nossa porta e orar. Orar ao Senhor. Clamar, pedir misericórdia, que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. E não desistir. Lá da Súbia como nasce. Não desistir. Continuar sempre buscando. Da Súbia como nasce. Até o Espírito Santo brasar em nós com fogo tão violento. Aleluia. Quando as pessoas chegarem perto de nós, elas vão sentir a glória de Deus. Elas vão chegar perto de nós e falar assim: meu Deus, estou sentindo algo bom. Toda vez que eu chego perto de você, eu sinto paz. Quantos testemunhos maravilhosos a gente não viu só de pessoas chegarem perto de um cristão cheio do Espírito Santo? A pessoa muitas das vezes nem sem falar nada, encostar perto de você e falar assim: você é cristão, não é? A pessoa: sou. Ora por mim. Eu quero que Deus faça uma obra na minha vida. Que você ora, a pessoa aceita Jesus, sente a presença de Deus, sente o poder de Deus. Então é com essa fome que eu estou. Eu não sei quanto tempo vai buscar, vai demorar para me ter a unção, o poder do Espírito Santo, ele brasar na minha vida, mas eu vou buscar. Aí, irmão Tiago, você não tem o Espírito Santo? Meus irmãos, eu não sei. Se eu tivesse, talvez assim, o Espírito Santo, eu não estaria com tanta fome, mas eu estou com muita fome. Estou com muita fome. Ter os dons não significa que você tem o Espírito Santo. Tem pessoas que confundem você ter um dom e você ter o Espírito Santo. Não. O apóstolo Pedro, Jesus deu para ele o dom de cura, o dom de milagre, o dom da palavra. O apóstolo Pedro e os apóstolos ajudavam Jesus no seu ministério, expulsando o demônio, mas eles não eram convertidos e não tinham o Espírito Santo. Precisamos
do Espírito Santo ardendo e explodindo em nossos corações para fazermos a obra de Cristo. Amém? Deus abençoe. Fica essa palavra no seu coração. Eu vou para minha guerra. Eu vou para minha luta. Eu vou comer lá da súbia de Comanassa até me saciar. E você? Qual a sua escolha? Do que você tem fome? Deus te abençoe. Deus te livre, te guarde de todo mal. Em nome de Jesus. Guarda essa mensagem no seu coração. Amém? Deus te abençoe. Shalom.